Bom dia, hoje nós começamos o nosso estudo bíblico de Gênesis capítulo 3. Nós fizemos capítulo 1, capítulo 2 e agora esse é o capítulo 3. E se você não assistiu o 1 e o 2, eu te recomendo que volte lá e assista, porque isso não é só uma leitura bíblica, é um estudo do inglês usando as palavras, os termos bíblicos. Eu faço a leitura da Bíblia em inglês e depois eu faço o estudo, eu faço a leitura em inglês e depois eu faço a leitura em português, explicando todos os verbos e as coisas que vocês precisam aí para pregar o evangelho enquanto vocês e quando vocês precisarem da leitura bíblica, vocês têm o texto em inglês, tá bom? Ajuda você a pregar o evangelho, ajuda você falar de Jesus, falar da palavra de Deus, não só no português, mas no inglês. Uma dificuldade que eu tive quando eu morava em Londres, quando a gente fazia parte da igreja, né? Que eu sou cristã, eu era cristã quando eu morava em Londres, era, eu lembro até que um dia a gente saiu, a gente foi pregar na rua, a gente orava bastante, a gente sentiu vontade, eu e os jovens da igreja, né, na época, unção e vida da igreja, e a gente sentiu vontade de sair para pregar. E a gente saiu, e eu falei para uma moça, eu lembro, não sei se foi uma moça, faz muitos anos, tá? Eu falei assim, Jesus te ama, Jesus loves you. E aí ele falou assim, ai, que bom. Eu não lembro, na verdade, se foi uma moça ou se foi um rapaz, mas eu fiquei tão concentrada com o problema. Qual foi o problema? Eu não consegui dar seguimento, prosseguir aquela conversação, sabe? Ele, ele ou ela, eu falei, Jesus te ama. Aí essa pessoa falou, ai, que bom, você sente o amor de Deus? Você gosta disso? Eu falei, gosto. Ele falou, você sente? Ele ficou me perguntando coisas, sabe? Você sente o amor de Deus? Eu falei, sim. Você gosta? Eu falei, gosto. É bom para você? Eu falei, é bom para mim. Aí ele falou assim, ai, que bom. Então, se é bom para você, que bom para você, se está fazendo sentido para você, né? E aí, nessa hora, eu fiquei assim, paralisada. Eu fiquei chocada. Por quê? Porque eu não sabia mais o que falar, entendeu? Eu deixei essa pessoa falar para mim o que eu não, na verdade, eu não queria ouvir, né? Eu queria ter uma conversação. Não é que eu não queria ouvir. Eu não estava esperando que essa pessoa, de repente, cortasse a minha pregação, né? A minha missão, que eu fui ali com a missão de pregar. Então, essa pessoa cortou essa minha fala. Então, hoje, eu vejo, hoje que eu sei a palavra em inglês, que eu já entendi a palavra em inglês, eu consigo debater, né? Se a pessoa vem e fala, ai, que é bom para você, aí eu poderia falar, e eu quero que seja bom para você também, porque como funciona para mim, vai funcionar para você. Você já tentou? Have you already tried it? It's okay with me, it works for me, it will work for you. Então, já deu certo para mim, vai dar certo para você também. Se você nunca tentou, pode dar certo para você. Se você nunca tentou fazer isso, já tentou várias outras coisas e não deu certo. Aí essa pessoa me perguntou, né? Você se sente bem, né? Viver no evangelho, viver na palavra? Eu falei que sim. Mas aí ao invés de eu pregar para a pessoa me questionou e me cortou, entendeu? Então, por isso, pensando e lembrando dessa, desse episódio, que foi uma das coisas que aconteceu comigo, enquanto cristã, enquanto missionária, enquanto pregadora do evangelho nas ruas, né? É, eu fui pensando nisso que eu resolvi fazer esses vídeos. E também, como eu falei, porque Deus mandou, porque eu vi, desde que o Charlie Kirk morreu, que me veio essa palavra para eu fazer isso, né? Ensinar as pessoas o inglês da Bíblia aqui, e a Bíblia toda, não é a Bíblia toda assim, né? Eu pretendo, né, se Deus permitir, fazer a Bíblia toda, mas é muita coisa. E se vocês gostarem, se vocês estiverem aprendendo, eu espero que vocês comentem, compartilhem e salve esse vídeo, envie para mais pessoas que precisem saber do inglês para pregar o evangelho, tá bom? Igual eu. Aqui ele já começa com the fall, né? A queda, the fall.
A queda. Nessa tradução minha aqui, eu sempre falei para vocês que eu trabalho com essa versão bilíngue, né? Nessa versão bilíngue, ele fala a desobediência do primeiro casal, the human disobedience. Disobedience, the human disobedience. A desobediência da raça humana, que está em inglês, human disobedience, que essa é a versão em inglês, e a versão em português, a desobediência do primeiro casal, tá aqui, né? Que o primeiro casal da Bíblia. The human disobedience, no inglês, a desobediência do primeiro casal, na tradução da bilíngue no português, the fall aqui na internet, na versão online, a queda. No frigir dos ovos, tudo significa a mesma coisa, né? No frigir dos ovos são só versões, mas a semântica, o que é a semântica? O sentido é o mesmo, né? É a queda, né? The fall. Então, aqui no versículo, começou no versículo 3, now the snake was multiplied. Não sei por que eles colocaram 3 aqui, não sei se... não, é capítulo 3, sorry, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1, porque faltou umzinho aqui, eu devo ter cortado. Mas, enfim, now, the serpent, o que é a serpente, gente? A serpente. Now, a gente já viu que esse aqui é um artigo, né? Artigo definido, a serpente. Não foi uma serpente qualquer, foi a serpente que a gente conhece, né? A serpente, the serpent, né? Que foi o Lucifer, né? A serpente, Lucifer, the serpent, was more crafty. Que a serpente, eu falei Lucifer, mas é o animal, né? O animal, wild animal. Deixa eu chegar essa mesa para cá, que parece que eu tô assim, né? The serpent was more crafty than any other wild animals. Crafty é aquele que faz as artimanhas, que tem as artimanhas. Então, a serpente era a que tinha mais artimanha, né? Era o animal que tinha mais artimanha. Nessa versão aqui, eu até trouxe essa Bíblia. Now, the snake, já fala snake, não fala serpente. The snake was the most cunning. Cunning é traiçoeira. Cunning animal that the Lord God had made. Foi dos animais que Deus fez, a serpente, a snake, a cobra, era a most cunning, a mais traiçoeira. E crafty é a mais arteira, né? A que faz que mais arte no sentido ruim da palavra, né? A mais artista que a gente, igual quando a gente fala de aquele menino é artista, que é custoso, né? Then, esse aqui já entra uma comparação, né? Aqui entra uma comparação que antes a gente não viu no capítulo 1, fala mais sobre o passado simples, tem muito verbo passado simples no capítulo 1 de Gênesis, no capítulo 2 aponta um pouco para o futuro, por isso que eu falei, se não assistiu, volta lá e assiste, aponta para o futuro, a gente usa bastante will, porque o que vai acontecer no futuro, e then, more than, aqui ó, more than, esse aqui é um comparativo, tá? More than. Was está no passado, que é o verbo to be no passado, que a gente também viu no vídeo 1. The serpent was more crafty, a gente já viu. Than, comparação, any, qualquer, ok? Any of the wild animals. The wild aqui vocês também já sabem que é animal selvagem. Animals, animal, the Lord God had made. Que Deus tinha feito, teve feito, que Deus fez, no nosso caso aqui no português mais informal. That Lord God, que o Senhor Deus tinha criado, tinha feito, tá? Made, aqui é um verbo irregular no passado. To make, fazer, made, fez. He said to the woman, ele disse, a gente já viu também isso, he said, to say, dizer, said, disse. Ele disse para a mulher, to the woman. Qual mulher? Eva, porque no livro anterior a gente viu que ele criou Adão e Eva. So ele disse para a mulher, que era a única mulher que estava no paraíso, não era Eva. He said to the woman, did God really say? Ele fez uma pergunta para colocar uma dúvida no coração de Eva. Ele não foi falando straight away, direto no ponto.
que Eva estava errada, que Deus estava errado. Não, ele fez uma pergunta plantando uma semente de dúvida no coração de Eva. Essa serpente, ela falou, olha aí o auxiliar para a pergunta, did God really, realmente say, did God really say? Aqui o say é o dizer, say é dizer, to say no presente, said no passado. Aqui eu vi essa palavra said no passado. E como essa serpente está falando no passado, por que que aqui não seria... Aqui, ó, deixa eu só marcar aqui de verdinho, para ficar diferente. Did God really say? Por que que aqui não está said? Eu vou te falar agora. Porque você usou esse auxiliar did. Quando você usa o auxiliar did, o verbo fica no presente. Mesmo que a situação... Opa, bati a mão aqui. Mesmo que a situação esteja acontecendo no passado. Did God really say... You must not eat. Você não deve comer. You must not eat from any tree in the garden. Você não deve comer de qualquer fruto do jardim. Did God really say that? A serpente estava colocando uma semente de dúvida. The serpent was putting a seed of doubt in Eve's heart. The serpent was not saying straight away, oh, God is saying the wrong thing. No. The serpent was crafty. Then being crafty means, I'll just ask a question and plant a seed of evil in Eve's heart. So that's what happened. Foi o que aconteceu. E a mulher, the woman said to the serpent, e a uma disse para a serpente, o que Deus falou para ela. Olha, nós podemos comer de qualquer árvore no jardim. We may eat fruit from the trees in the garden. Podemos comer de qualquer árvore no jardim. But God did say, tá vendo o did aqui de novo, ó? Ela podia ter falado também assim, but God said, sem o did. Mas tem algo que eu quero chamar a sua atenção, que é ênfase, tá? Esse did aqui também pode ser usado para ênfase. Por quê? Porque a Eva podia ter falado para a serpente. Mas Deus disse, but God said, don't eat from this tree. Ela podia ter falado, eu estou falando gramaticalmente, tá? But God, mas ela não falou isso, ela falou, but God did say. E o verbo say fica no presente. God did say. Esse did aqui, ele está sendo usado de forma para enfatizar. Emphatic. It's being emphatic. Do not eat. God did say. So Eve was fully aware that God did not want her to eat from the fruit of that tree. So God did say. Esse did aqui, então, é para enfatizar, porque ela podia ter falado God said, o say no passado, mas não, ela enfatizou, foi bem enfático, não, Deus falou que não é para comer, quando a gente está sendo enfático, tá bom? Ela sabia que não era, então ela estava sendo enfática. You must not eat, aqui ela começa a falar, God did say, Deus falou, Deus realmente falou, ele really said, you must not eat from the tree that is in the middle of the garden, que está no meio do jardim. You must not touch it. Não podia nem tocar. You must not. Você não deve nem tocar nisso. Or you will die. Você não pode nem tocar nisso, ou você vai morrer. Tem uma versão que eu já vi que fala you certainly die, que você certamente morrerá. Então, aqui, quer dizer o quê? Que Deus, ele sabia que a Eva ia tocar na fruta. Ia comer. Por quê? Deus falou para ela, falou assim, Eva, você não toca, porque quando você tocar, aqui, ó, quando? You must not eat from the fruit, the tree that is in the middle of the garden. And you must not touch it or you die. Aqui tá falando assim, deixa eu ver. God really tell you to not eat the fruit. You may accept the tree. God... Aqui nessa versão já fala assim, ó. If we do, we will die. Aqui tem uma condição. Se você tocar, você vai morrer.
Quer dizer, se você não tocar, você não vai morrer. Então, a escolha de quem? Da Eva. Ah, mas Deus já sabia que ela ia comer, que ela ia pecar, que ela ia cair? Já. Mas a escolha é minha, tá? A escolha é minha. Deus deu esse poder de escolha. Porque se Deus coloca Eva e Adão no jardim livre e faz eles, se Deus faz Eva e Adão condicionados a amar a Deus sem poder de escolha, ele seria aquela pessoa que está manipulando os, eu nem sei como é que chama aqueles brinquedinhos, aqueles aquelas bonequinhas que você amarra na mão assim, sabe, a cordinha, e faz dela o que você quiser. Mas não, Deus criou Adão e Eva com poder de escolha, e criou a gente com poder de escolha. Então, foi Deus que cometeu o erro? Não, foi Eva e foi Adão, porque elas têm poder, eles tinham poder de escolha. Agora, eu louvo a Deus e amo a Deus por livre e espontânea vontade e decisão. É decisão. É a decisão que eu tenho de escolher de amar a Deus sobre todas as coisas. E Eva tinha esse poder de decidir nas mãos, mas ela decidiu o quê? Ir pela dúvida. Ela decidiu pela dúvida. Porque a cobra, a serpente, ela plantou uma dúvida no coração de Eva. Ela esqueceu do que Deus tinha falado para ela fazer, não fazer, e ela fez o que não era para ela ter feito. Mas, enfim. You will not ser. Aí, olha o que a serpente falou para ela. Não, mas você não vai morrer. Primeiro, pôs a semente de dúvida. Semente de dúvida. Depois, you will not certainly die. Você certamente não irá morrer. Tipo assim, imagina, você não vai morrer. Mas aqui, quando fala de morte, não é uma morte física, é uma morte espiritual, que é uma separação de Deus. It's not a physical death, it's a spiritual death. It's the death of the soul. É uma morte da alma, não é uma morte do corpo. It's not a physical death. It's a death of the soul. It's the separation from God. Eve and Adam were together with God as one. They used to speak to God in the garden, face to face. But now, after she disobeyed against God, agora que ela desobedeceu a Deus, eles estão separados de Deus. They are separated from God. And for me, this is the worst hell, worse than fires and burning flames. Isso é pior inferno, pior do que um inferno com fogo e uma chama que nunca mais se apaga. Foi isso que eu falei em inglês. Tudo que eu falo em inglês, eu vou falar a mesma coisa em português. So this is hell. Hell is the separation from God. So Eve, when Eve and Adam, when they touch the fruit, when they look at the fruit, that they desire the fruit, see, you touch, you take it, you look at it, you interact with it, you eat it. So when she touches the fruit, when she eats the fruit, when she becomes one with the fruit, she interacts with it, she is in hell because she's in sin. So she's separated from God. So she's in hell. It's separation from God. That's the worst hell that somebody could ever imagine. Separation from God. But then we don't need to be sad because God will send Jesus and Jesus will give us and send us salvation and forgive our sins. Então, eu falei que a pior parte, o pior inferno é estar separado de Deus. Mas aí lá na frente Deus manda Jesus e nos restaura e nos coloca de novo na salvação com Jesus, para restauração e salvação da nossa alma eterna. Mas aqui segue, né? O discurso. You will not certainly die. The serpent said to the woman. A cobra falou para a mulher. Você não vai morrer. For God knows that. Porque Deus sabe. Aí a cobra mente. A cobra pergunta, lançando uma semente de dúvida. A cobra afirma, o diabo afirma
que não tem nada errado, não tem nada a ver, tá tudo certo. E depois a cobra mente, tá? For God knows, porque Deus sabe, that when you eat from it, your eyes will be open, and you'll be like God, knowing good and evil. Eva nunca iria ser igual a Deus. Por isso que a serpente mente. Adão nunca seria igual a Deus. Essa foi a queda da serpente, porque o diabo queria ser igual a Deus, Lúcifer queria ser como Deus. E foi por isso que Lúcifer caiu. Lucifer wanted to be like God, and that's why Lucifer fell from heaven, because he wanted to be like God. So here he's lying to Eve. So first he planted the seed of doubt in Eve's heart, and then he affirms something that is not true. You will not certainly die. It make an affirmation. Ele faz uma afirmação para Eva. Oh, everything will be okay. You'll not certainly die. Everything will be fine. The serpent said to the woman, for God knows. E aí, and then the evil spirit lie to us. E aí, evil spirit lied to Eve. For God knows that when you eat from it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. And that is a lie, because Eve and Adam will never be like God, would never be like God in its fullness, because God is greater than all beings. God is greater than everything. So the snake lied to Eve, lied, a big lie, because that was the problem of Satan. That's why he fell from heaven, because he wanted to be like God. Então, esse foi o problema da serpente, de Satanás. Ele caiu do céu porque ele queria ser como Deus, e essa mentira aqui, ó, que ele falou para Eva, foi porque o que gerou no coração dele de inveja de Deus, ele queria plantar no coração de Eva, que era inveja de Deus também. E aí foi essa semente que ele plantou de inveja. You will be like God. Will be futuro, tá? Will be. You will be futuro. It's a future. Like. Tem o like de gostar. I like coffee. I like tea. Or I will be like you. This hand is like this hand. I will be like you. Eu vou ser como você. Também é um outro tipo de comparação, tá? Mais simples. I'll be like God. He will be like God. Aí você fala, mas nós não somos a imagem e semelhança de Deus. Somos a imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança. Nós não somos Deus. Nós não somos semideuses. Tá? Aqui, a serpente está falando como se a Eva fosse ser como Deus. Exatamente como Deus, e ninguém é como Deus. Ninguém pode ser como Deus, nem Adão, nem Eva, nem ninguém. Só Jesus. Só Jesus, porque Jesus era Deus, Jesus foi Deus, Jesus é Deus, e Jesus morreu na cruz como um homem para nos salvar e nos resgatar de volta para Deus. Então, quando Deus nos vê, Deus vê o Filho dele, que morreu na cruz e ressuscitou pelos nossos pecados. So, nobody is like God, and nobody ever will be like God. Jesus was like God. Jesus is like God. Jesus is God. Jesus is God. But Jesus came on earth as a man to save us, because we are men, we are human beings. Okay, we are human beings. So therefore, Jesus had to take the form of human beings to save us on the cross, to die and to raise from the dead, to save us. When the woman saw that the fruit of the tree was good, quando a mulher viu, saw, to see, ver, só viu, tá no passado, é um verbo irregular também no passado. See, saw, seen. Essa é tipo uma conjugação. To see, vi. Vejo, desculpa. To see, ver. Vi, saw. Seen, tenho visto. See, saw, seen. Quando a mulher viu que o fruto da árvore era boa, então, o primeiro pecado que a gente começa é pelo olho, né? Primeiro ela viu
Depois ela tocou, pleasing to the eye, olha aqui, ó, boa para ver, olha aqui, ó. Pleasing to the eye. Pleasing. Você lembra quando eu falei para vocês que o pleasing, ele tinha to please, que é o verbo, to please, que é o verbo, né, que é agradar, que é esse aqui, ó, to please, que é agradar. E o please, que é por favor, né? Ah, por favor, faz isso. Pleasing to the eye, agradável aos olhos, tá? Então, agradável aos olhos. E also, o and, você já sabe que é o i, não vou voltar lá, que quem quiser vai lá no vídeo 1 e assiste para ver esses basiquinhos. As coisas que eu não paro para explicar, porque eu já expliquei, e eu não vou repetir nesses vídeos, porque senão fica muito longo. Also, também, desirable for gaining wisdom. Então, a Eva também, lá em Paulo, nas cartas aos Coríntios, se não me engano, Romanos, acho que Romanos, ele fala que nós somos tentados pela nossa concupiscência, nós somos tentados pelas nossas próprias inclinações carnais. Então, a Eva, quando ela foi tentada, ela teve o desejo, desirable gaining for wisdom, o desejo de ganhar uma sabedoria que foi plantada pela cobra lá atrás, pela serpente. Quando ela falou, você vai ser igual a Deus, porque você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Isso é sabedoria, do ponto de vista da cobra, tá? Porque a sabedoria de Deus é muito mais infinita do que só saber o bem e o mal. The good and evil, the good and bad. Porque, anyways, she took, right. Take no presente, tá? Pegar no presente. Took é pegar no passado. Isso aqui também é um verbo irregular. She took some of the fruit. She took some of the fruit. Uma fruta. E comeu. She ate it. Então, o verbo também eat, to eat no presente e ate no passado. Ela pegou do fruto e comeu. O ate aqui é comer no passado. She also gave some to her husband. Então, ela também... Gente, quando eu estava lendo isso aqui, eu podia ter trazido uma água, eu esqueci. Quando ela estava eu estava lendo isso aqui, já li várias vezes, mas quando eu estava lendo de uma das vezes, eu pensei, gente, aonde que estava o Adão que não estava lá para defender a mulher dele, dessa serpente? Cadê esse Adão, gente? Where was Adam? That he was not there to defend his woman from the serpent. Mas era para ser, porque se não for acontecesse desse jeito, a gente não estaria aqui hoje, né? Então, eu fiquei pensando, aonde que estava Adão? Aonde que estava Adão? Que não estava lá com a Eva para defender a Eva. Mas depois eu fiquei pensando, talvez o Adão tinha ido passear, porque ele ficava livre no parque, livre no paraíso. E eu imagino que o paraíso era muito grande. Então, isso é coisa da minha imaginação. Tá? Eu imagino que o Adão tinha ido passear. E do andar, sabe, assim, às vezes eles não ficavam juntos todo momento, toda hora, né, porque também ninguém merece, igual no casamento, né, você não fica com seu marido, com sua esposa 24 horas por dia, às vezes ele tem um momento dele e você tem o seu, e você tem que saber se defender, você tem que ter a sua comunhão particular e íntima com Deus, né, e saber se defender nesses ataques malignos. Então, she also gave some to her husband. Então, ela também, gave to give, dar. Gave é deu, no passado. She gave, dar, deu. Some é algum, tá? Algum, um pedaço, né? Algum pedaço, uma porção. To her husband, para o seu marido, né? Para o marido dela. Husband é marido. Husband. É uma palavra bem feia, assim, de ouvir, mas é marido que significa. Who was with her. Na hora, né, ele estava com ela, and he ate it. E ele comeu. Deixa eu ver qual que é o versículo 6. The woman said, how beautiful the tree was, so she took some of it. Then she gave some, he also ate it. Ok. Então, ele estava com ela nessa hora, né? Porque se ele estava com ela todo o tempo que a cobra estava falando com ela, se alguém de teologia estiver por aí, pode interferir e me explicar essa parte. She also gave some to her husband, who was with her, ok? And por que ele ficou calado o tempo todo e não falou nada e não intrometeu?
se ele estava com ela. Então, por isso que eu acredito que ele não estava com ela, só chegou depois, e aí ela pegou e compartilhou com ele, né, da fruta, e tanto é que ele nem questionou, ele comeu a fruta, porque eu acredito assim, eu imagino, isso aqui tá para minha imaginação, que ele chegou de algum lugar de passear, e ela falou, toma esse aqui, ele pegou e comeu e nem viu que era o fruto que ele estava comendo. Ele totalmente confiou nela, entendeu? É assim que eu penso, né? Se tiver alguém aí de teologia, pode me falar. Then the eyes of both of them, then the eyes, then, então, já vimos isso antes, verse 7, then the eyes, os olhos dos dois se abriram. Then the eyes of both, ambos, tá? Both é ambos. Then the eyes of both of them were open, foram abertos. Open é abrir, to open era abrir. Opened, com um Tzinho aí no final, significa aberto, que é o particípio. E o were aqui é o verbo que a gente também já viu, o verbo to be no passado, no plural, tá? Were opened, porque eles são dois. Então, os 4 olhos, 2 de Eva e 2 de Adão foram abertos, mas isso no sentido figurado, quer dizer, os olhos da alma deles se abriram, né? Os olhos do entendimento deles se abriram. Mas, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, o olho do entendimento carnal, como a gente sabe, o olho da tentação, o olho da dúvida, o olho de cobiçar, de cobiça, esse olho se abriu. Não foi o olho da alma bom para ver Deus e para saber as coisas de Deus e para ter mais sede de Deus, não. Foi o olho que distancia de Deus. Foi o olho do pecado que abriu, né? Foi o olho do pecado. Então, não, porque assim, não se cumpriu o que o Satanás falou para ela, não se cumpriu, porque ele mentiu, né? Porque não era, ele fez a Eva desobedecer e a Eva acreditou, decidiu, desobedeceu. E depois a gente vai ver que ela pagou o preço. Enfim, opened and they realized, aqui eu vou chamar atenção para o Z, o realized aqui, começa uma versão americanizada, esse realized é com Z. Na British version, na versão britânica, o realize é com S, tá bom? Realize é com S. O que é isso, realize? Isso aqui é realizar? Não. Não é realizar, isso é também é um falso cognato, tá? They realized, eles perceberam, they were naked. Naked é pelado, esse é um nome, tá? Não é um verbo. E não confunda com o verbo regular. Naked. O que é ser tá naked? Tá nu. Eles perceberam que eles estavam nu. Naked. So, então, they sold, to sow no presente, sowed no passado. Fig leaves, esse leaves aqui é folhas de figo. They sowed fig leaves together, juntos, and made it covering for themselves. E eles fizeram a cobertura para o corpo deles, né, para eles. E eles fizeram juntos. Verse 8, no versículo 8. Then, então, e a cobra aí não se fala mais nisso, né? Then the man and his wife heard the sound of the Lord God. Eles ouviram a voz, o barulho do Senhor Deus. Then the man and his wife heard. To hear é escutar no presente. Heard é escutou no passado, tá? Outro verbo irregular. Heard the sound of the Lord God. As he was walking, como, tá? Esse as aqui, como ele estava andando, walking, andando, tá no progressivo, presente progressivo. Aqui é um passado progressivo. He was walking, tá? In the garden. Então, aqui tem 2 passados progressivos nessa frase. Um é que o homem e a mulher ouviram a voz, o barulho de Deus, enquanto, né, enquanto ele estava andando ali,
que é um tipo de passado progressivo, que é algo que acontece no passado enquanto outra coisa está acontecendo no passado. Tá bom? São dois passados em uma frase. São dois acontecimentos no passado. He was walking in the garden in the cool of the day. In the cool of the day. No finalzinho ali do dia, né? No finalzinho do dia, in the cool of the day. Esse cool significa no frescor do dia, né? Que eu imagino, não sei teologicamente que horas que era, mas eu imagino que era mais à tardezinha, quando o sol abaixou, né? Porque a gente sabe que meio-dia é muito forte o sol, in the cool of the day. Então, pela minha ignorância teológica, histórica, né? Podia ser mais ou menos lá pelas 5:30 da tarde, cool of the day. And e eles eles esconderam, hidden. Eles esconderam de Deus. Então, aqui tem também, esse hid também é um presente, no presente to hid, no passado hid, e no passado particípio hidden. Eles esconderam de Deus, among the trees. Eles esconderam entre as árvores of the garden, do jardim. Verse 9, mas, porém, the Lord God, o Senhor Deus, called, não fala called, ok? Chamar, called, chamou. Called to the man, where are you? Vocês percebem aqui que ele chamou o homem, não chamou a mulher. Chamou o homem. Quem que era responsável ali? Deus, quando ele criou o homem responsável pelo jardim. Ele não criou a mulher responsável, criou o homem. Então, quem que é o cabeça? É o homem. Então, por isso que eu te falei que é tão importante aonde que o Adão estava enquanto a Eva estava sendo tentada pela cobra. Passeando. Enfim, isso aí é para os teólogos me falar depois. But the Lord called to the man, where are you? Onde você está? Então, quer dizer que Deus não sabia onde que o Adão estava? Claro que sabia, mas ele queria saber se o Adão sabia aonde ele estava. God didn't ask Adam, where are you? Because God did not know where Adam was. God asked Adam where he was because he wanted Adam to know where he was at. Então, era Deus que estava querendo fazer Adão pensar onde que ele estava. Aonde que ele estava, porque de Deus ninguém se esconde. Nobody can hide from God. He answered. To answer, respondeu. Answered, respondido. Ele respondeu, respondido. I heard, eu ouvi. You in the garden, and I was afraid because I was naked. E eu estava com medo, porque eu estava pelado, estava nu. So I hid. Então eu escondi. And he said, verse 11, God said, Deus disse, who told you that you were naked? Quem disse que você estava pelado? Quem disse? Who told you? To tell, dizer. Told, dizer no passado. Who told you that you were naked? Quem disse que você estava nu? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? Você comeu da árvore que eu te ordenei não comer. Então, aqui, gente, de novo, Deus não faz perguntas para a gente porque ele não sabe as respostas. Ele faz pergunta para a gente para saber se a gente sabe as respostas. Ele fez a pergunta para Adão para saber se Adão sabia responder. Have you eaten? Você comeu da árvore? Claro que ele sabia que Adão tinha comido. E ele sabia que ele ia comer, que ele tinha comido. Mas ele queria saber qual que era o posicionamento de Adão diante disso agora. Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? Then man said, então o homem disse, the woman you put here with me, que você colocou aqui comigo, she gave me some fruit from the tree and I ate it. A mulher que você colocou aqui, ela me deu a fruta e eu comi. Ok, colocou a culpa na mulher. Then the Lord God said to the woman. Então Deus disse à mulher. And then the Lord God said to the woman, what is this you have done?
o que que é isso que você fez? Claro que Deus sabia o que que ela tinha feito, mas, de novo, God just ask you questions to know if you know the answer and if you can verbalize it for yourself, not for him. He doesn't need it. It's for us. It's for us to understand where we are going to. Okay? So, what is this you have done? The woman said, the serpent deceived me and I ate. A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Então a mulher jogou a culpa na serpente. So the Lord God said to the serpent, então Deus disse à serpente, because you have done this, porque você fez isso, cursed are you above all livestock. Você está amaldiçoada entre todos os animais selvagens, de gados, né? Bovino, suíno, livestock. All wild animals, todo animal selvagem. You will crawl on your belly. Então, é entendido que nessa época a cobra ela não rastejava, ela tinha perninhas. Ela andava. Eu acho que hoje quem tem a perninha é a centopeia, né? A centopeia tem perninha. Então, acredita-se que a cobra, ela tinha pernas. Tinha as pernas, né, para andar. Mas aqui na maldição, Deus amaldiçoou que ela, you will crawl, você vai arrastar, rastejar, on your belly, na sua barriga. Que não é bom sair andando da barriga, rastejando a barriga, né? Então, como a cobra já tinha tido essa experiência de rastejar sem ser pela barriga, de andar sem ser pela barriga, é o único animal que rasteja pela barriga, e as primas, né? As minhocas e tudo mais. On your belly. And you eat dust, e você vai comer do pó. All the days of your life. Todo dia da sua vida. And I will put it in enmity. Eu vou colocar uma inimizade between you and the woman. Entre você e a mulher. Quem que tem medo de cobra, gente? Eu não sei de uma mulher que não tem medo de cobra. Uma mulher que não tenha medo. Que não tenha medo porque a cobra ela é traiçoeira. É isso que ela sempre foi traiçoeira. Ninguém confia em cobra. Ninguém confia em cobra. Por causa disso aqui. Between you and the woman. And between entre, né? Entre você e a mulher, entre o offspring, a sua descendência, e a descendência dela. Quer dizer, toda a descendência da mulher ou do homem vai odiar a cobra. Da mulher. Porque é a mulher que pare, né? Vai odiar a cobra. He will crush your head. Quando a gente mata a cobra, a gente mata por onde? A cabeça. Né? He will crush your head. Vamos esmagar a sua cabeça. Quando a gente vai matar uma cobra selvagem, venenosa, a gente esmaga a cabeça. Começou aí, ó. É a maldição que Deus deu para a cobra. Porque a cobra fez a Eva pecar. Que fez a gente nascer em pecado. And you will strike his heel. E a cobra também, porque ela é peçonhenta, ela é traiçoeira, ela morde, o heel é o calcanhar. Você vai morder o seu calcanhar. Morde no calcanhar. Porque ela tá, como é que fala? Se movendo, né, no topo do chão, então ela morde o calcanhar que tá ali perto dela, né? And you will strike his heel, e você vai morder o seu calcanhar. To the woman. E aí ele falou para a mulher, to the woman he said, verse 16, I will make your pains in childbearing very severe. Eu vou fazer, foi aí que começou, no parto normal, a gente tem as dores de parto. I will make your pains in childbearing. Childbearing is bear. To bear é um verbo que significa carregar, to bear. O bear, não é urso, é o urso, bear. E por isso veio essa palavra to bear, que é um verbo, carregar. Bearing é carregando, ou suportar também, pode ser suportar. Childbearing é você carregar um filho. Very severe. Então, as dores de carregar um filho vão ser muito severas. With painful labor, aqui também mais uma atenção. Isso aqui, como é uma Bíblia americana, ela não tem uni, labor, color,
mas aqui na tradução britânica, ela tem o U. Então, se eu tirar o U daqui, ele fica sublinhado como se estivesse errado, ó. Painful é dolorido, doloroso. With é com. Labor aqui, com o U é no britânico, sem o U é no americano. Então, aqui americano, labor, é trabalho, né? Trabalho de parto. Trabalho, labor, trabalho. You will give birth to children. Você vai gerar filhos. Your desire will be for your husband. O seu desejo vai ser para o seu marido. And he will rule over you. E ele vai governar acima de você. O marido governa acima da esposa, querendo a esposa ou não. Isso aqui foi lá dos primórdios que o nosso marido é o cabeça da nossa casa. Querendo você ou não. Amém. Que começou daí, ó. To Adam. Para o Adão ele disse, because you listened, porque você ouviu, to your wife and ate fruit, e você comeu, que a gente já viu que isso é um passado de comer, to eat, ate the fruit from the tree, about which é o qual, aqui, about which, o qual, I commanded, eu ordenei a você, you must not eat from it, eu mandei você não comer disso, cursed, curse é amaldiçoado, cursed, to curse, maldiçoar, cursed, maldiçoado. Maldiçoado seja, maldiçoado é. Esse is é o é. Amaldiçoado é o chão por causa de você, por causa de Adão. Through, esse through é através. Through, é through que fala, não é troll, não é through, é through. Ignora esse O que está aí e só lê T-H-R-U. Through. Through painful toil, you eat from it. Através de um labor, um trabalho bem doloroso, você vai comer. Não pensa que agora você pecou, você vai continuar comendo do jardim do paraíso na boa, não. Porque você desobedeceu, agora você vai ter que trabalhar muito duro para você comer. Você tem que trabalhar duro para comer. You eat from it all the days of your life. Hoje, amanhã, depois, não, todos os dias da sua vida. All the days of your life. Verse 18, it will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. Então, vai produzir espinhos e dificuldades para você, mas você vai comer das plantas dos fields, dos campos. Ou seja, qual foi o primeiríssimo trabalho do mundo, da vida? Foi o trabalho no campo de agricultura e começou com Adão. Ele vai comer agora de plantar e colher e caçar, que foi esse primeiro trabalho. E o primeiro trabalho do mundo foi o quê? De fazendeiro, né? De fazendeiro mesmo. Que isso que ele virou um fazendeiro de roceiro, né? De roçar roça e tal. E depois ele teve que se organizar para viver a vida agora como um homem que a gente conhece hoje como um homem normal, trabalhar para comer. By the sweat of your brow, you will eat from your food. Porque pelo suor do seu esforço, do seu trabalho, você vai comer a sua comida. You eat, você vai comer a sua comida. Until you return to the ground. Até você morrer. Até você voltar para o ground. Até você voltar para a terra. Return. Voltar para a terra. Since from it you were taken. Since é desde. Desde que, porque você foi tirado da terra, para a terra você vai voltar, então você vai trabalhar assim do suor do seu trabalho até você voltar à terra. Ou seja, você vai trabalhar e comer do seu trabalho até você morrer. Até hoje, Adão, você tinha a vida de uma mata, você tinha tudo que você queria na mão, mas a partir do seu pecado de hoje, você vai ter que trabalhar para comer. Você vai ter que suar para comer e se sustentar. E, claro, consequentemente, sustentar a sua Eva, porque ela vai ter problemas com parto para dar luz, então ela vai ter que precisar de você e você vai ter que sustentá-la.
e ser o cabeça dela. Porque Deus já tinha falado para Eva que ele ia ser a sustentação dela. Dust you are. Since you were taken from the dust, dust é do pó, né? And dust you are, and dust you will return. Do pó, esse aqui é o famoso, né? Para velório, palavra de velório. Since from it you were taken for dust, dust you are, and to dust you will return. Saiu da terra, você é terra, e você vai voltar para a terra. You are from dust, dust you are, you go back to dust. E o que nós somos nessa carne aqui, física, mortal, material? Nós somos pó. Viemos do pó e para o pó nós vamos voltar. Todos nós, rico, pobre, negro, preto, branco, azul, amarelo, vermelho, super rico, super pobre, milionário, bilionário, todo mundo vai voltar para o mesmo pó. Adam named his wife Eve. Então, ele deu o nome da mulher de Eva. Because Adam named, deu o nome. Because she would become the mother of all the living. Então, ela ia se tornar a mãe de todo o ser vivente, todos os seres viventes. Imagina, gente, se Deus fosse... Não vou tocar nesse assunto, não, que não é problema meu. O Senhor aqui... Verse 21. Verse 21, verse 21. The Lord God made garments. O Senhor Deus fez as vestes of skin for Adam, of skin. E Deus ainda foi generoso com Adam, porque depois ainda de eles terem feito tudo o que eles fizeram em relação ao pecado, Deus ainda teve misericórdia de Adam e fez roupa para eles, da pele. And the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. E Deus então fez roupas de pele para o Adam e para sua esposa e os vestiu. E clothed them significa os vestiu. E Deus ainda foi misericordioso, porque depois que eles pecaram contra Deus, né, eles tiveram uma consequência que foram as maldições que Deus deu para eles. Deus ainda abençoou eles com roupas de couro, de pele, de couro. É de couro hoje, né? De couro, de pele. And the Lord God said, e Deus disse, the man has now become like one of us. O homem agora se tornou como um de nós. Um de nós quem? Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Knowing good and evil, sabendo que tem o bom e tem o mal, o nocivo. He must not be allowed to reach out his hand and he must not be allowed, ele não é permitido alcançar, reach out é alcançar his hand. And take also from the tree of life. Então, tem a árvore de sabedoria, de conhecimento, mas também tem a árvore da vida. The tree of life. And eat and live forever. Então, eles são como Deus falou. Então, Adão e Eva agora é como a gente, como Pai, Filho e Espírito Santo. He is like us. However, they cannot take their hands and reach the tree of life, porque tem a tree of knowledge and tree of life. So God let them have the tree of knowledge, but not the tree of life. Mas não vida eterna, porque eles pecaram. And eat forever. So the Lord God banished him. Expulsou, banished him from the Garden of Eden, do Jardim do Éden. To work the ground from which he had been taken, para trabalhar do solo no chão de onde eles saíram. After he drove the men out, e aí Deus tirou eles do jardim. A Bíblia aqui está falando. Depois, drive é dirigir, drove é dirigiu, mas nesse sentido, dirigir de levar, né? Ou pode ser que dirigiu mesmo, pode ser que eles foram num carro flutuando lá para fora do jardim. After he drove the men out, depois que ele dirigiu, levou o homem para fora do jardim, ele colocou on the east side,
no lado oeste, no outro lado do jardim, of the Garden of Eden, o querubim, the cherubim, and a flaming sword flashing back and forth to God. To God. Esse U aqui, ele é silencioso, você não pronuncia o U, você não fala guard, você fala God, God, the way to the tree of life. Então, Deus fez o que? After he drove the men out, he placed on the east side of Garden of Eden a cherubim and a flaming sword flashing back and forth to God's the way of the real life. Então, eu acredito que esse jardim do Éden está escondido por esse anjo com essa flaming sword, com essa espada brilhante, flamejante, esse anjo guarda esse jardim, e guardar para mim significa esconder, porque esse jardim do Éden não é achado pelo ser humano, e está guardando a árvore da vida, o jardim está guardando a árvore da vida, né? E eu tenho para mim, eu acredito, eu já falei para vocês lá no primeiro ou segundo vídeo, que eu acredito mesmo que o jardim do Éden esteja ali no Mediterrâneo, né? Que é no Mediterrâneo, que tem várias... o weather, né, a estação, não é, weather, o tempo é maravilhoso, o sol é maravilhoso, as praias são maravilhosas, então ali é um lugar muito lindo, maravilhoso, e eu acredito mesmo que o Jardim do Éden esteja no Mediterrâneo, guardado pelos anjos, e aqui a gente termina o nosso capítulo 3, a desobediência humana. E eu tô só vendo aqui na minha tradução, na minha versão bilíngue, se ela termina aqui mesmo, porque às vezes termina em diferentes, né? Terminamos então aqui o nosso capítulo 3, chapter 3 of Genesis 1, Genesis 3. We finish here now our Genesis 3, chapter 3, verses from 1 until 24, do versículo 1 até o 24. Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante o inglês nessa aula, tá bom? E aprendido bastante também sobre algumas revelações que eu tenho, que você pode ter diferente, que você pode compartilhar aqui comigo nos comentários, tá bom? Se eu falei alguma coisa errada do ponto de vista teológico, você também pode me corrigir. Eu não sou teóloga, eu sou professora de inglês, mas se sinta à vontade para me corrigir, eu não tenho medo de correção. Na verdade, eu até gosto que as pessoas que são da área de teologia... Eu fiz um curso de teologia por 2 anos, mas eu nem lembro mais, para te falar a verdade, gente, e eu não sou autoridade nesse assunto. Eu peço que vocês comentem, curtem, compartilhem esse vídeo com mais pessoas, e eu espero que esse vídeo realmente tenha te ajudado. Eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer, e eu espero que você também faça o que Deus mande você fazer todos os dias. Seja obediente. Um beijo, fiquem com Deus, e até a próxima, que vai ser Caim e Abel.